Eu quero aproveitar para trazer para você uma palavra profética. 1600 anos, 1600 anos antes de Cristo, 1600 anos antes de Cristo, e que passou a se cumprir aproximadamente 1800 e poucos anos depois de Cristo. Imagina, 1600 anos antes de Cristo, Deus dá uma profecia, e 1800 depois de Cristo, a profecia se cumprir. Naum capítulo 2, verso 3, eu vou ler até o verso 4. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. O verso 4 agora. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como o de tochas, correrão como relâmpagos. Vocês viram? Os carros chocar-se-ão pelas ruas, e o parecer desses carros é como que tochas acesas, e correrão como relâmpago. Na época não existia carro. O carro veio passar a existir aproximadamente no ano de 1800 e pouco, 1770 ou 1760, teve os primeiros carros movidos a vapor. Mas no ano de 1800 e pouco surgiu os primeiros veículos, automóveis, com uma velocidade já mais avançada. Então vocês vejam, meus irmãos, que essa profecia se cumpriu. Eu quero dizer para os irmãos que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passam. A profecia, o que é profecia? É algo que vem de Deus. O profeta, se você é profeta, você tem um sonho que Deus revelou para você, é uma profecia. Muitas pessoas têm blasfemado, muitas pessoas têm falado contra as profecias de Deus. Muitos têm dito que a profecia, a única profecia é a palavra. Isso é engano, isso são os falsos mestres, os falsos doutores. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão falsos mestres e falsos profetas também. Pedro profetizou sobre isso. Mas nós sabemos que ainda temos profetas de Deus. Temos profetas como Pedro, Paulo, profetas como Elias, Eliseu. Sim ou não? Nós não conhecemos todas as pessoas do mundo, nós não sabemos. Eu não conheço todas as pessoas do mundo, então não posso julgar que não tem. Deus sabe. Elias, quando o Senhor se apresentou, que Elias estava fugindo de Jezabel, Elias foi e falou: eu tenho sido em extremo zeloso para com o Senhor, e mataram todos os seus profetas, somente eu fiquei, e procuram a minha alma. O que o Senhor virou e falou para ele? Eu reservei para mim 7.000 varões que não se curvaram diante de Baal. 7.000. Viu, meus irmãos? 7.000 varões. Então muitas das vezes não é o que a pessoa pensa. Muitos profetas existem nos dias de hoje. Pessoas que entregam revelações. Certa vez, um presbítero, a minha mãe esteve em uma concentração, e esse presbítero, ele dizia: aqui tem uma pessoa do lado das irmãs, que Deus está me mostrando, Deus me diz, o Espírito Santo me revela,
que você perdeu um parente, está desaparecido há muitos anos. E ele insistia para que levantasse a mão. Várias pessoas levantavam, ele, não, ainda não é a pessoa, ainda não é. Outras levantavam, não era. Quando a minha mãe se manifestou lá de trás, ele falou, a senhora de óculos, vem aqui. Quando ela chegou, ele só fez uma entrevista. Uma simples entrevista, ele entrevistou ela, perguntando quem é o seu parente que desapareceu. E ela informou, meu irmão desapareceu há muitos anos, há mais de 16 anos, e não sabemos se está vivo ou se está morto. E ali o profeta, o presbítero, Adilson, ele disse, irmão, foi feita uma obra de macumba, revelou o Espírito Santo para mim que foi feita uma obra de macumba para que ele nunca mais pisasse neste lugar. Mas o Senhor me disse agora que essa obra de macumba foi quebrada hoje. Você sabe o que aconteceu, meu irmão? 15 dias depois a carta desse homem chegou lá em casa. 2 meses depois esse homem apareceu lá em casa, esse parente da minha mãe, esse irmão dela, desaparecido há muitos anos. Eu tive o prazer de conhecê-lo, eu tive o prazer de participar dessa profecia. E quantos têm blasfemado das revelações de Deus, e a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Muitos serão condenados ao lago de fogo por blasfemar contra o Espírito de Deus. Muitos blasfemaram. O pastor Adão de Campos, o presbítero Adão de Campos, antes de morrer, ele teve uma profecia, uma revelação, um arrebatamento, aonde lá no inferno estavam os homens monstros. Os homens monstros lá no inferno, estavam todos lá. Quando ele procurou saber, ele imaginava que eram pastores. E o Espírito Santo mostrou para ele, não é pastores. Esses aqui são os que blasfemam do meu Espírito. E todos quanto blasfemarem do Espírito Santo serão transformados em monstros aqui no inferno. Deus mostrou claramente para ele. Então acredite na profecia de Deus. A Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas vai se cumprir, porque Deus é Deus. Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deuteronômio 32, verso 39 também diz claramente, vede, pois, agora que eu sou e nenhum Deus comigo, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem escape das minhas mãos. Então é essa palavra que nós conhecemos, é esta palavra, meu irmão, que nós temos que manifestar, que nós temos que divulgar para as pessoas. Eu divulgo sempre os arrebatamentos de espírito. Por que eu divulgo? Porque eu estudo isso há muitos anos. Eu entrevistei várias pessoas que foram arrebatadas, que Deus tem levado em arrebatamento. É um mistério que poucas pessoas conhecem, que em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo explicou sobre esse arrebatamento, pelo qual ele foi arrebatado, e ele dizia que se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Só sei que tal homem foi arrebatado até o 3º céu. Até o 3º céu, meus irmãos. 2 Coríntios capítulo 12. Então, profecia, dons de Deus, é coisas inquestionáveis. Nós temos que tomar cuidado ao falar. Eu vejo pessoas postando vídeos na internet, blasfemando do Espírito Santo. As pessoas sem temor. Você lembra lá na palavra, quando aqueles judeus blasfemaram contra o Espírito Santo, sabe como é que foi?
Jesus repreendendo o demônio, eles falavam, não, ele expulsa demônio por intermédio de outro demônio que é Beelzebul, pelo príncipe dos demônios que é Beelzebul. Jesus, conhecendo a blasfêmia, Jesus disse que todo pecado cometido pelos homens será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E você virar e falar que um profeta tem demônio, que uma profecia não é de Deus, que é do diabo, isso é um risco de você passar a tua eternidade queimando no lago de fogo. Tome muito cuidado com as profecias de Deus, acredite nelas, acredite nos profetas de Deus. Existe ainda profetas que não se curvam diante do mundo, conforme Tiago 4,4 diz. Tiago chegou a chamar de adúlteros que aliançavam com o mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós temos profetas verdadeiros. Nós temos profeta que vive em oração. Nós temos profetas que estão ali até nos montes orando, se santificando, abandonaram o mundo, abandonaram tudo, não se envolvem em política, não concorda com o divórcio, porque 1 Coríntios 7,39 fala que a mulher casada está ligada pela lei ao marido todo o tempo que seu marido viver. Os que concordam com o divórcio e casar a segunda vez não são profetas de Deus, não são mestres. Temos que saber discernir quem são os verdadeiros mestres de Deus, os verdadeiros profetas, os verdadeiros homens e mulheres que servem a Deus. São poucos, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Há alguns líderes por aí que você pode averiguar, que você vai ver que concorda com a lei da evolução, com o Big Bang. Que diz que a teoria do Big Bang, que o homem veio do macaco, a teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Veja lá, líder que fala que o homem veio do macaco, que acredita que o homem veio do macaco. Que absurdo! Isso é jogar por terra Gênesis, o livro da criação, o início do mundo, aonde Deus com a sua palavra criou os céus e a terra, criou os luminares, foi lá do barro, fez o homem, e eles dizem o contrário. Então, meus irmãos, era isso, não vou prolongar, porque senão nós vamos chegar em outros temas. Apenas estou mostrando que as profecias de Deus existem, os mistérios de Deus são grandes, são intensos, como aquele homem que quase enlouqueceu procurando saber sobre Deus, e ali ele andava dia e noite naquela loucura, procurando saber, eu tenho que saber se existe esse Deus mesmo. A Bíblia não está sendo suficiente. Quando ele se depara com aquela criança naquele deserto, aquele imenso rio, aquela água enorme, e aquela criança abaixada ali pegando a água com as mãos e virando em um buraquinho. E ele pergunta para aquela criança: o que você está fazendo, meu filho? A criança responde: eu estou passando toda essa água para esse buraquinho. E aí ele replica: nunca você vai conseguir fazer isso, você está ficando doido? Ele disse: sim, é mais fácil eu colocar toda essa água aqui do que você conhecer os mistérios de Deus. Viu aí? Os mistérios de Deus são imensos. Existem dons extraordinários que a imaginação do homem não chega próximo, não chega perto, jamais. A imaginação do homem é impossível calcular os mistérios, o poder de Deus, a soberania de Deus, os dons de Deus, a forma de Deus trabalhar. Por isso que muitos já até morreram por não saber discernir as coisas de Deus e tocar nas coisas de Deus, tocar nas igrejas de Deus, nos profetas de Deus. Isso é algo seríssimo, meus irmãos. É algo muito sério. Muito.
Quantos duvidam de Deus, da existência de Deus? Então que Deus continue falando no teu coração. Mas a profecia de Naum, ela se cumpriu. Hoje os carros em alta velocidade, como a gente vê, como tochas acesas, isso é uma profecia. Deus revela da forma que Ele quer. Deus coloca a interpretação imaginária até chegar na realidade misteriosa, profética. A profecia nem sempre é discernida pelos homens. A profecia muitas das vezes parece loucura. A Bíblia chega a dizer que as coisas de Deus parecem loucura para os homens. 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo? Espiritualmente que você discerne as coisas de Deus. Que Deus abençoe e que você saiba, meu irmão, que nós não sabemos nada. Teve filósofo que disse, né? Se não me engano foi Sócrates, sei que nada sei. Realmente, nós não sabemos nada, a não ser quem sabe tudo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.